Editorial. Eu não vou e não tenho procuração para defender o senador Pedro Chaves. Aliás, Pedro é um homem que se tornou muito rico e também soberbo, que se soubesse que eu iria falar o que vou falar hoje, certamente tentaria impedir que eu emitisse o meu ponto de vista. A atitude dele na tarde de ontem foi feita de forma deselegante e muito mal em se tratando de um professor, ex-reitor, enfim, um homem de finas letras. Pedro Chaves disse que deixava de ser candidato porque o PDT fez acordos espúrios, o que significa que o partido do ex-juiz fez um acordo não recomendável, acordo imoral. Esse acordo ao qual o senador se refere é aquele onde o PDT se juntou com o Podemos e colocou Beto Figueiró como segundo candidato ao Senado na coligação. O Beto eu conheço, assim como a família Figueiró, que tenho tido o prazer de desfrutar da amizade e da convivência de muitos dos seus membros. Beto, aliás, é um advogado, um homem de boa paz, bem relacionado, honesto, trabalhador. E por não ser político, mas transitar muito bem nessa área, não merecia esse tipo de consideração por parte do senador sem votos, porque deu a sorte de ser suplente do Delcídio, que foi cassado por um erro judicial, mas que agora foi inocentado e que certamente nesta ou noutra eleição vai pedir de volta aquilo que lhe roubaram, que é o cargo de senador. Pedro Chaves, eu já disse aqui, é um homem que trabalhou muito para vencer e venceu. É um milionário. É um colecionador de dinheiro. É muito apegado àquilo que possui. E homens assim não metem a mão no bolso para nada, especialmente para gastar em política. Não sei se isso é certo ou errado, mas a meu ver, cada pessoa tem a sua paixão. Uns gostam de jogos, outros de aviação, outros de futebol e outros de política, que é um jogo onde às vezes se ganha e na maioria das vezes se perde. Mas como dizia a minha famosa tia Laura, cada louco com a sua mania. Mas homens como Pedro Chaves sabem dar valor àquilo que amealhou ao longo da vida e amam profundamente o que conquistaram. Tem gente que coleciona o poder, mas tem gente que se apega ao dinheiro e o senador é um desses. Tudo bem, cada um gosta e defende aquilo que tem e acredita, e isso não é crime e tem que ser compreendido por cada um de nós. Mas Pedro Chaves é um senhor de 77 anos, aposentado, multimilionário, dizem, e que tem um big de um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, e vive na ponte aérea Campo Grande, Brasília, Estados Unidos, ou sua fazenda, que dizem ser de uma beleza cinematográfica. Eu mesmo tinha minhas dúvidas de que Chaves seria candidato à reeleição, porque o cargo lhe caiu no colo. E como ele nunca foi candidato a nada, nunca teve votos, nunca foi experimentado nas urnas, certamente, quando lhe falaram que eleição exige gastos, ele deve ter odiado ter entrado num cargo tão poderoso como o que está ocupando e ter
que ter a maldita reeleição. Por quê? Certamente teria que enfiar a mão no bolso. E o Pedro Chaves detesta fazer isso. Ainda mais tendo uma assessoria como ele tem, fraca e chinfrim. Agora vou esquecer o Pedro, que já sabe o que penso dele, para comentar a resposta dada pelo ex-juiz Odilon de Oliveira. Primeiro, doutor Odilon, achei uma resposta grosseira, desnecessária, incompatível com um homem que nunca experimentou a vida pública e que também não é a derradeira bolachinha do pacote como candidato. Achei que a resposta do senhor para o senador, quem fez, e não deve ter saído da sua lavra, não pensou nas consequências. E acredite, palavra escrita, publicada ou dita são como setas que disparadas não voltam atrás. Quem escreveu a resposta do doutor Odilon para o Pedro Chaves não deveria tê-la tornado público. Era um assunto interno. Um político experimentado deixaria o Pedro Chaves falar pelos cotovelos até que se cansasse. E não foi isso que aconteceu, porque somente ontem recebi essa carta umas 10 vezes no meu zap. Também duvido que o doutor Odilon tinha dito ou ditado o primeiro parágrafo da sua carta, quando ele diz, aspas, quando resolvi deixar o cargo de juiz federal para ingressar na política, impus uma condição, não aceitar corruptos ao meu lado, esqueci-me de incluir os covardes. Permita-me, excelência, não foi o senhor que disse isso, porque o senhor se uniu por força da política com pessoas que não se enquadram nas suas primeiras considerações. E não preciso e não vou descer a tanto para apontar-lhe as suas companhias que de chofre o desmentem publicamente e fazem suas letras mortas demonstrarem que o que está escrito na sua carta, se foi o senhor quem disse, permita-me, é pura bravata. Prosseguindo na carta do doutor Odilon, esqueci-me de incluir os covardes. Perante esta sociedade, senhor, de filhos que eram de pais e que agora são pais, o professor Pedro Chaves pode ser um muquirana, mas não é um homem covarde. Meus filhos foram alunos da MASSE. Eu vi o CESUP surgir da terra. Eu sou uma testemunha da luta do professor Pedro e da professora Reni, que fizeram suas economias ralando, trabalhando além das possibilidades que qualquer corpo poderia suportar. Meus filhos estudaram na MASSE e depois no CESUP, e meus netos ainda estão estudando naquilo que esse casal construiu. Portanto, nunca se serviram de cargos públicos e sempre foram corajosos, enfrentando todos os problemas familiares nessa trajetória. E acredite, o povo desta sociedade respeita, gosta, admira e sabe da coragem do Pedro e da Reni, casal na luta para criar em nossa capital 2 empresas educadoras da melhor qualidade e que colocam na sociedade pessoas formadas de boa índole e de sólida formação moral, intelectual e cívica. Prosseguindo nas suas bravatas, doutor Odilon, o senhor diz na carta endereçada ao Pedro Chaves que honestidade não é uma virtude. Então eu lhe pergunto, então,
Se honestidade não é virtude, num país como o nosso, é o quê? E o senhor, douto ex-juiz, o classifica no outro parágrafo de egoísta, frouxo, covarde ou venal. Não acredito que o senhor tenha dito isto para um homem do quilate do Pedro Chaves, apenas e porque ele resolveu não acompanhá-lo nessa sua aventura de já ganhou e não posso comungar contigo, quando classifica o ato de desistir de concorrer como covardia. A diferença entre covardia e a sinceridade, na sua maneira de entender, parecem conceitos ambíguos do que realmente as palavras significam. E para fechar meu comentário, fico entristecido quando leio o seu último parágrafo desta carta, quando o senhor diz: o verdadeiro soldado é aquele disposto a morrer lutando se preciso for. Doutor Odilon, política é a arte do entendimento, da pacificação das paixões. Não fosse ela, seria muito difícil partirmos para resolver as pendengas de uma nação conturbada como a nossa na base da porrada. Então, se fosse assim, gostaria de vê-lo empunhando armas e sem a proteção da sua guarda pretoriana, e desacredito que o senhor estaria numa frente de batalha por um ideal que nem o seu partido tem. Sugiro que o senhor, um homem fino, elegante, de voz pausada, retire o que disse, porque uma carta como essa pode ser a sua derrota política. Adjetivar fortemente um homem do quilate de um Pedro Chaves, como o senhor fez, é angariar antipatias, até porque ao seu lado existem pessoas que admiram esse senhor de 77 anos, agredido tão desnecessariamente por um homem que diz querer administrar o nosso estado. Sinceramente, doutor Odilon, dá medo imaginar que alguém, pensando da forma como o senhor pensa, pretende governar o nosso estado. Porque acho, tudo passaria a ser na base da porrada. E olha, gente para dar porrada já temos demais. Falta à sociedade gente que queira dar de si, trabalhar para que o Estado se desenvolva e saia da mão dos coronéis, dos cangaceiros, dos justiceiros. Lamento tudo isso, mas a admiração que eu sempre tive pelo senhor, neste instante, devido a essas agressões que metem medo em todos nós, pobres civis, tenho a honra de dizer que as retiro em nome desta sociedade, que todos sonhamos, justa, pacífica, empreendedora, honesta e respeitosa. Não precisamos de um patrão, de um coronel de macega ou de coisa parecida. Este Estado, doutor Odilon, esta sociedade está à procura de um governador. Bom dia.